Olá, tudo bem? Esta semana o Banco Central reúne o Copom para definir a nova taxa de juros. O mercado aponta para um aumento entre 0,25 e meio ponto percentual, hum, sendo que tanto os analistas de mercado quanto o próprio Banco Central admite que os fatores que poderão levar a um aumento da inflação nos próximos tempos são fatores sazonais, sobretudo provocados pela seca que o Brasil atravessa neste momento. Seca essa que tem levado a uma redução da produção de alimentos e provocada, inclusivamente agravada com os casos de incêndios e da enchente que teve no Rio Grande do Sul e pelo aumento da taxa de energia devido a passar a bandeira 3. Acontece que esses fatores, sendo fatores sazonais, qualquer mexida na taxa de juros não vai influenciar esses fatores. Eu, em relação a isso, dá vontade de perguntar aos analistas se o Banco Central subir a taxa de juros, vai fazer chover? Se o Banco Central subir a taxa de juro, vai mudar este cenário ou este cenário independe da posição do Banco Central? As taxas de juros só têm impacto na inflação quando a inflação é levada é devido a um aquecimento da economia e devido ao aumento da procura que o mercado, ao não ter capacidade de responder a essa procura, leva à subida dos preços. Mas também é verdade que qualquer subida da taxa de juros não tem impacto imediato. O impacto da subida da taxa de juros que o Banco Central muito provavelmente vai decidir hoje, se vier a ter algum impacto na economia, será provavelmente daqui por um ano. Ou seja, os fatores sazonais que, que conduzem que poderão conduzir ao aumento da inflação nos próximos tempos não serão atingidos de forma nenhuma por essa taxa de juro. Quer pelo facto de serem sazonais e, portanto, nada tem a ver com o aumento da economia, quer porque o aumento da taxa de juros não tem um impacto imediato na inflação. Acontece também que a inflação está totalmente sob controle. O mercado gosta de dizer que a inflação está acima da meta pelo facto dela estar acima do centro da meta. Só que a inflação é fixada com uma banda de flutuação de, no caso, 1,5%. Ou seja, o centro da meta é 3%, mas se ela chegar a 4,5%, ela se mantém dentro da banda de flutuação, ou seja, não se pode dizer que a inflação de forma alguma saiu de controle. Aquilo que se tem que afirmar é que a inflação está dentro da meta estabelecida, da mesma forma que se por algum motivo houver uma redução grave, redução significativa da inflação até a um nível em que ela possa chegar a 1,5%, ela ainda também estará dentro dessa banda de flutuação que está definido nas regras, nos valores que foram definidos para a inflação para este ano. Portanto, se a inflação hoje está em 4,25 ou 4,24, é um valor dessa ordem, mas isso nós vamos ver já a seguir. Se a inflação está dentro desse valor, ela não atingiu ainda o limite máximo da meta. E se os fatores sazonais puder levar a um aumento da inflação, e isso não é dado adquirido, mas se por acaso o aumento da inflação levar a um aumento a que ela se extrapole o limite da meta, uh, os fatores que poderão levar a isso, nada será influenciado
por o aumento da taxa de juros. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção num gráfico que eu preparei que mostra como, ao contrário do que o Banco Central e o Presidente do Banco Central, o Campos Neto, vem defendendo, o Banco Central não atua de forma nenhuma tecnicamente. O Banco Central, com esta atual administração, vem atuando politicamente. Mas para isso, eu quero que vocês prestem muita atenção nos números que eu vou apresentar e como esses números evidenciam uma atuação política e não técnica da parte do Banco Central. Reparem bem neste gráfico. O que é que este gráfico nos mostra? Esta linha cor de laranja representa a taxa Selic, a evolução da taxa Selic no período que vai do primeiro trimestre de 2019, ou seja, o início do governo Bolsonaro, até ao último trimestre fechado, que é de 30 de junho de 2024. A mesma coisa para a evolução da inflação, que é esta linha azul. A mesma coisa para a taxa de juro real, que é esta linha amarela. A taxa de juro real, que basicamente o que é a diferença entre a taxa Selic e a taxa de inflação. Reparem bem, se o Banco Central realmente atuasse tecnicamente, eu pergunto, o que é que justifica, durante todo este período, nós termos uma taxa de juro real negativa e, até aqui, embora já positiva, uma taxa de juro real dentro de parâmetros bem mais baixos do que os atuais, eu pergunto, isto é agir tecnicamente? Mas, para isto ficar ainda mais claro, reparem que na tabela ao lado. Reparem no seguinte. Durante todo este período do governo Bolsonaro, reparem bem qual foi a evolução da taxa de juro real. Porque essa é que nós temos que prestar bem atenção. Porque a Selic atua em... o objetivo da atuação do Banco Central na taxa Selic é para conter a inflação. Agora reparem, durante todo este período o que é que nós temos? Uma taxa de juro real aqui bastante baixa, 1,92, aqui de 3,13, 2,61, aqui, reparem bem, a partir daqui vejam bem, durante todo este período, 0,19, 0,45, 0,12, aqui entra em taxa de juros negativa, 1,14, 2,52, 3,35, 4,1, 4%, 0,81%. Agora aqui passa a positiva, mas 0,45, 1,36 e só aqui, a partir do terceiro trimestre de 2022, ou seja, no final do governo Bolsonaro e numa altura em que o Banco Central portanto, as sondagens já apontavam por uma provável vitória de Lula, aqui, finalmente, o Banco Central começa a atuar e sabendo que essa atuação só irá ter impacto no próximo governo. Já não terá nenhum impacto no governo que cessava, que é o governo Bolsonaro. Então reparem aqui o salto que dá. Ela passa de 1,36 para 6,59. Ou seja, um Banco Central que durante todo este período achou por bem manter uma taxa de juro real racional dentro daquilo que é normal na grande maioria das economias do mundo, de repente descobriu que era boa ideia passar a ter uma taxa de juro real significativamente maior. E agora reparem, ele não só achou por bem isto, como mesmo com a redução da inflação,
ele mantém aqui a taxa de juro real, ainda aumenta mais, passa para 7,96. Aqui ela quando passa para de 6,59, 58, ela passa automaticamente a estar entre as mais altas do mundo. Aqui neste período ela passa a ser, se não a mais alta, a segunda mais alta do mundo. E isto já no último trimestre do governo Bolsonaro. Entra o governo Lula, ela continua a subir. Repara, a inflação baixa, passa de 5,79 para 4,65 e a taxa de juro real, e o Banco Central achou que não havia motivos para manter-se na taxa de juro. Resultado, a taxa de juro real sobe para 9,1. A taxa de inflação continua a cair, agora em 3,16, e nesta altura o Banco Central continua a achar que não há motivos para mexer na taxa de juro, que passa para 10,59. Depois, embora tendo aqui um pequeno aumento das taxas de juro, o Banco Central já começa a achar que isto já começa a ficar imoral demais, começa a baixar a Selic, mas mesmo assim mantendo a taxa de juro real muito, mas muito acima, incomparavelmente mais alta do que em todo o período do governo Bolsonaro. 9,06, depois em 8,03, depois em 6,56, neste momento está em 6,27, sendo que neste momento o Banco Central se prepara para subir pelo menos mais 0,25, mais uma vez lembrando que esse aumento não terá nenhum impacto na inflação, porque os fatores, mais uma vez insisto, não são fatores que são impactados pelas taxas de juros. Ele pretende simplesmente elevar a taxa de juro real para algo muito próximo dos 7% de juro real, ou seja, mantendo o Brasil entre os países com mais elevada taxa de juro a nível mundial, coisa que não ocorreu durante todo o período Bolsonaro. Mais uma vez, eu destaco todo este período, reparem bem, olhem para estes números, os números falam por si, está aqui, todo o período Bolsonaro, e o que é que nós temos aqui? O período Lula. O que é que aconteceu? O governo Lula entrou e a economia saiu de controle? Não, de maneira alguma. A taxa de inflação que encerrou o governo Bolsonaro em 5,79, neste momento está em 4,25. Não existe nenhuma razão para achar que boa ideia aumentar a taxa Selic, porque a inflação, como se vê por aqui, durante todo este período, já vai em quase 2 anos de governo Lula, está aqui a prova de que o governo se preocupa assim com a inflação e que a inflação está assim controlada. Isto, quanto a mim, evidencia de forma claríssima que a atuação do Banco Central tem sido uma atuação política, uma atuação em benefício do mercado e em prejuízo do Brasil, e com o objetivo de garantir, de alguma forma, que o crescimento da economia que o governo está a conseguir e que já começa a dar sinais de que em 2026, se o Lula concorrer, muito provavelmente não terá adversário, já dá sinais de que o Banco Central, até o limite em que, em que for possível da parte deles influenciar negativamente a política de forma a ter alguma possibilidade de que uma vitória do Lula em 2026 não se dê, está a atuar apenas olhando para isto. O Banco Central está atuando claramente. Os números mostram isso, os números deixam isso com total clareza, que a atuação do Banco Central tem sido em benefício do sistema financeiro e em prejuízo do interesse nacional. Este
é o resultado de achar que, ao contrário do que acontece noutros países, onde o Banco Central tem autonomia, mas que a gestão é de facto uma gestão independente e que atua tecnicamente, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da União Europeia. Achar que isso é possível fazer-se no Brasil, e está aqui a prova de que não é. Porque, infelizmente, no Brasil, os mercados atuam politicamente. Os mercados se servem do poder que eles têm de influenciar a economia para influenciar a política, favorecendo governos, inclusivamente de extrema-direita, como foi o caso do governo Bolsonaro, em prejuízo do interesse nacional, sempre que o governo é de esquerda ou de centro-esquerda. Se você concorda comigo, dê o seu like. Se discorda, dê o dislike. E não deixe de comentar, não deixe de dar a sua opinião, porque a sua opinião é extremamente importante para perceber se, eh, se existe outro ponto de vista, se de alguma forma eu posso estar errado na minha análise. E eu gostaria que você, se não concorda comigo, seja capaz de apresentar argumentos que mostrem que eu estou errado. Por outro lado, se você concorda, também gostaria que comentasse, dissesse se concorda, porque é que concorda, em que é que acha que se deveria complementar toda a informação que eu aqui trouxe, para que eu também tenha uma noção de qual é, de como essa informação vai sendo passada por este canal e como ela tem impactado positivamente nas pessoas que seguem, de forma que eu também possa cada vez mais melhorar o meu trabalho aqui e dessa forma contribuindo para que mais pessoas tenham interesse em seguir o canal. Ficam por aqui, fiquem bem, vemos num próximo vídeo.